Bem-vindos todos vocês que estão no nosso canal. Que história é essa, Max? Que história é essa que vamos falar hoje? Mas antes, se você gostar do que vamos abordar nesse vídeo, por favor, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal, clicando no sininho e salve o post para que você possa assisti-lo mais tarde com seus amigos, com seus contatos. Venha fazer parte desse universo de viagem e conhecimento. Tendo dito isso, vamos falar de uma das mulheres mais emblemáticas que já pisaram na Terra. Sim, não é um exagero de ideias, é uma verdade. Nas primeiras horas do dia 31 de agosto de 1997, Diana, princesa de Gales, faleceu em um hospital de Paris, França, após ser gravemente ferida em um acidente de carro em um túnel rodoviário na mesma cidade. Seu namorado, Dodi Al-Fayed, e o motorista do Mercedes-Benz W140, Henry Paul, foram declarados mortos no local. Seu guarda-costas, Trevor Rhys Jones, sobreviveu com ferimentos graves. Na noite de sábado, de 30 de agosto, a princesa e Fayed saíram do Hotel Ritz na Praça Vendôme, Paris, e ficaram juntos na margem norte do Sena. Pouco tempo depois, à meia-noite e 25 do dia 31 de agosto, a Mercedes-Benz S280 deles, com mudanças manuais, entrou no túnel abaixo da Praça de la Alma, em alta velocidade, seguido por 9 fotógrafos franceses em motocicletas. Na entrada do túnel, o carro perdeu o controle, desviou-se para a esquerda e colidiu diretamente com o 13º pilar que sustentava o teto, rodopiando até parar. Não havia contratrilhos entre os pilares para prevenir isso. 2 americanos que estavam em Paris ouviram o barulho e correram para o local. Joanna Luz e Tom Richardson, ambos de San Diego, Califórnia, contaram à CNN que estavam caminhando pelo Sena quando ouviram uma explosão e tiros agudos vindos do túnel. Estas testemunhas oculares não foram identificadas pela Scotland Yard. Dodi Fayed e Henry Paul tiveram morte instantânea. Trevor Rhys Jones estava ainda consciente e tinha sofrido múltiplas e sérias lesões no rosto. A perícia técnica chamada Operation Paget confirmou que nenhum dos ocupantes do carro estava usando o cinto de segurança no momento da colisão. Muitos especularam que, se Diana estivesse usando seus ferimentos, não teriam sido letais. A princesa ficou presa nas ferragens por cerca de 1 hora. O teto foi cortado e ela pôde ser retirada viva. Depois de estabilizarem seus sinais vitais no local, Diana foi levada por uma ambulância ao Hospital Petit-Salpêtrière, chegando lá pouco depois das 2 horas da madrugada. Apesar das tentativas de salvá-la, seus ferimentos internos eram muito extensos. Devido ao choque contra o banco do ocupante, seu coração foi deslocado do lado esquerdo ao direito do seu peito, rompendo o quê? A veia pulmonar esquerda e o pericárdio, que causou uma enorme hemorragia interna. Ela foi submetida ainda a uma cirurgia de emergência, mas os danos eram irreparáveis. 2 horas mais tarde, às 4 da madrugada, devido ao choque hipovolêmico e à falência cardiorrespiratória, os médicos anunciaram que Diana havia falecido. Às 5h30, sua morte foi anunciada à conferência de imprensa feita por um doutor do hospital Jean-Pierre Chevènement, ministro do interior da França, e Sir Michael Jay, embaixador britânico na França. Mais tarde naquela manhã, Chevènement, junto com Lionel Jospin, o então primeiro-ministro, com Bernadette Chirac, esposa do presidente Jacques Chirac, e com Bernard Kouchner, ministro da Saúde, visitaram o quarto de hospital onde estava Diana, já morta, a fim de prestar respeito. Depois de suas visitas, o arcebispo anglicano da França, bispo Martin Draper, disse orações comendatórias do livro de oração comum. Por volta das 2 da madrugada, o príncipe de Gales e as 2 irmãs de Diana, Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellows, chegaram em Paris. Elas deixaram seu corpo 90 minutos depois.
Repórteres da mídia inicialmente disseram que o carro de Diana tinha colidido no pilar numa velocidade de 190 km por hora e que o ponteiro do velocímetro tinha emperrado nesta posição. Foi anunciado depois que a velocidade verdadeira do carro durante a colisão estava entre 95 a 110 km por hora e que o velocímetro não tinha ponteiro, já que era digital. Isso divergia com a lista de equipamentos avaliáveis do Mercedes-Benz W140 S-Class, que usava um velocímetro analógico computadorizado. O carro certamente estava circulando muito mais rápido que o limite de velocidade legal de 50 km por hora, e mais rápido do que era prudente para passar sob a Ponte de la Alma. Em 1999, a investigação francesa concluiu que o Mercedes teve contato com outro veículo, um Fiat Uno branco dentro do túnel. A rainha Elizabeth II estava na sua residência no castelo de Balmoral e sua decisão inicial de não retornar a Londres e de não fazer mais publicamente prantos foi muito criticada naquela época. A rígida aderência da família real ao protocolo foi interpretada por alguns como uma falta de compaixão. A recusa do Palácio de Buckingham de não hastear o estandarte real a meio palmo, posição de bandeira, provocou furiosas manchetes em jornais. "Where is our Queen? Where is her flag?" perguntou The Sun. A postura do palácio era um protocolo real. O estandarte real nunca é hasteado a meio pau e a bandeira do soberano e o soberano nunca morre. O novo monarca imediatamente sucedeu seu antecessor ou antecessora. Ao invés disso, a bandeira do Reino Unido foi rebaixada para meio pau no Palácio de Buckingham. Como a rainha deixou o palácio para ir à abadia de Westminster no dia do funeral de Diana. A rainha, que retornou a Londres de Balmoral, concordou com uma transmissão via televisão para a nação, em Downing Street. O que era para ser uma sessão gravada virou uma transmissão ao vivo e o roteiro foi revisado por Alastair Campbell para ficar mais humano. As pessoas que acompanharam o processo do funeral depositaram flores antes de sua jornada e depois do serviço, e veículos até mesmo pararam na parte oposta da autoestrada M1, enquanto o carro que levava o caixão da princesa, acompanhado de motocicletas da polícia, passavam na rota em direção a Althorpe, fora da abadia de Westminster. Multidões alegravam as dúzias de celebridades que entravam em fila na abadia. Entre elas, o cantor Sir Elton John, que cantou e reescreveu a canção Candle in the Wind, sob o nome de Candle in the Wind de 1997. O serviço foi transmitido via televisão ao redor do mundo e alto-falantes foram colocados fora da abadia para que as pessoas pudessem ouvir o que se passava lá dentro. O protocolo foi menosprezado quando os convidados aplaudiram o discurso do irmão de Diana, Lord Spencer, que criticou fortemente a imprensa e indiretamente a família real por seu tratamento para com Diana. A permissão da divulgação dessas imagens causou tumulto no Reino Unido, onde se acreditava que a privacidade da princesa estava sendo infringida. Isso incitou mais uma ação judicial para Mohammed Al-Fayed. Aproximadamente 20 fotos desconhecidas do acidente devem estar arquivadas com a CBS. Houve uma discussão da mídia em abril de 2006, sugerindo que Diana não costumava usar cinto de segurança. Além disso, o fato de ambos não estarem usando cinto de segurança ou o fato dos cintos terem falhado foram sinistros, aumentando as ideias sobre sabotagens, teorias conspiratórias. Outra questão é se a princesa usou o cinto de segurança o tempo todo. O tabloide britânico Daily Express mantém viva a questão do porquê a ambulância que transportava Diana demorou em torno de 70 minutos para viajar 3,7 milhas até o hospital Petit-Salpêtrière, passando por 2 outros hospitais no caminho. Numa entrevista com o programa nomeado Who Killed Diana? Quem Matou Diana?, o cirurgião que operou a princesa explicou que a jornada demorada pode ter diminuído as chances de sobrevivência. Ele também explicou que os 3 hospitais em Paris operam numa rota para tratamento de sérios ferimentos. Na noite do acidente, Petit-Salpêtrière ficou sobrecarregado em lidar com os ferimentos.
A morte de Diana foi recebida com extraordinárias expressões públicas de pesar e seu funeral na abadia de Westminster em 6 de setembro de 1997 atraiu 3 milhões de lamentadores em Londres, bem como uma cobertura de televisão ao redor do mundo, o que dominou as notícias da morte, no dia anterior, da Madre Teresa de Calcutá. Mais de 1 milhão de buquês foram deixados na residência londrina da princesa, o Palácio de Kensington, enquanto que, de perto da propriedade ancestral da sua família, Althorpe, se pedia ao público para parar de trazer flores com o volume de gente de flores nas circundantes estradas estava causando uma ameaça à segurança pública. A reação da família real à morte da princesa Diana causou um inédito montante de ressentimentos e protestos. Esse fato, com as discussões privadas da rainha com o então primeiro-ministro Tony Blair, é representado no filme A Rainha de 2006. Diana, princesa de Gales, está enterrada em Althorpe, em Northamptonshire, numa ilha no meio de um lago chamada de Rhoda Oval. Em seu caixão ela usava um vestido Catherine Walker preto e um roseiral foi posto entre as suas mãos. Um centro de visita é aberto durante os meses de verão em Althorpe, permitindo que visitantes possam ver uma exibição sobre a vida da princesa e possam andar em volta do lago. 4 semanas após seu funeral, foi estimado que a taxa de suicídios da Inglaterra e em Gales cresceu aproximadamente 17%, se comparado com o número de suicídios de anos anteriores. Estudiosos acreditam que isso foi causado pelo efeito da identificação, pois 45% das vítimas eram similares a Diana, mulheres com idades entre 25 e 44 anos. Mesmo com os anos que se seguiram após a sua morte, o interesse na vida de Diana continua alto, especialmente nos Estados Unidos. Numerosos manufaturadores de coleções permanecem a produzir mercadorias de Diana, como bonecas. Algumas pessoas até mesmo consideram Diana uma santa, gerando muita polêmica. Como um memorial temporário a Diana, o público cooptou a Flamme de Liberté, chama de liberdade em francês, um monumento perto do túnel da Ponte Leal, relacionando-o com a doação francesa da Estátua da Liberdade para os Estados Unidos. As mensagens de condolência têm sido desde então removidas pelas autoridades, mas isso não impede que turistas e visitantes deixem mensagens no lugar em sua memória. A parede de concreto na borda do túnel ainda é usada como um memorial improvisado para pessoas escreverem seus pensamentos e sentimentos a respeito da princesa. Em 6 de julho de 2004, um memorial permanente, a Fonte Memorial de Diana, princesa de Gales, foi inaugurada em Hyde Park, Londres, mas já foi fechado 2 vezes para reparos e é criticado por não ser especial o suficiente para lembrar Diana. A mídia britânica recusou-se a publicar as imagens, embora todas as investigações apontem a morte da princesa Diana como acidental. Mohamed Al-Fayed, pai de Dodi Al-Fayed, e o Daily Express apoiam teorias da conspiração afirmando que ela foi assassinada. A conclusão das investigações da França de que Henri Paul estava embriagado tem como base a análise das amostras de seu sangue que continham um nível de álcool, de acordo com Jay, em dezembro de 1997, 3 vezes maior do que o limite legal. Essa análise inicial foi desafiada por um patologista britânico contratado pelos Fayed. Em resposta, as autoridades francesas ordenaram um 3º teste, desta vez usando o medicalmente mais conclusivo fluido da esclera, parte branca do olho, que confirmou o alto nível de álcool no sangue de Henri Paul, e que também mostrou que o motorista estava tomando antidepressivos. Foi alegado na noite do acidente pela CCTV que o nível de álcool encontrado não era consistente com o comportamento sóbrio de Henri Paul. As famílias de Dodi Al-Fayed e de Henri Paul não aceitaram as informações obtidas pela investigação da França. Fayed acredita que uma conspiração bastante elaborada foi feita para matar seu filho e a princesa. Entre os motivos que dão razões para o assassinato de Diana está incluída a especulação de que ela estaria grávida de Dodi, assassinato entre aspas.
Em janeiro de 2004, o ex-magistrado encarregado pela rainha de investigar mortes suspeitas, Dr. John Burton, disse numa entrevista com o jornal The Times que ele estava presente na examinação póstuma do corpo da princesa em Fulham, onde Burton pessoalmente examinou seu útero, concluindo que ela não estava grávida. O relatório de Lord Stevens confirma isso. Mais tarde, a rede de televisão americana CBS transmitiu imagens do acidente, mostrando intactos o lado traseiro e a parte central da Mercedes, incluindo uma Diana ainda não ensanguentada e sem ferimentos externos, agachada no fundo traseiro do veículo com suas costas ao banco passageiro direito. A porta direita do carro estava intacta, completamente aberta. Já o motorista do Fiat Uno nunca foi identificado e o veículo em questão nunca foi achado. Os juízes da França concluíram também naquele ano, como uma investigação de 6.000 páginas, que o acidente foi causado por um motorista intoxicado que tentava fugir de paparazzi em alta velocidade. Em novembro de 2003, foi declarado que Christian Martinez e Fabrice Chasserie, que tiraram fotografias das vítimas depois do acidente, e Jacques Langevin, que tirou fotografias do casal depois que este saiu do Hotel Ritz, romperam as leis de privacidade francesas. Em 6 de janeiro de 2004, 6 anos e 4 meses depois de sua morte, o inquérito sobre as mortes de Diana e Dodd foi aberto em Londres por Michael Burgess, o magistrado encarregado pela rainha de investigar mortes suspeitas. Burgess pediu ao comissário do Serviço de Polícia Metropolitano, Sir John Stevens, para fazer investigações em resposta às especulações em volta da morte de Diana. A equipe da Polícia Metropolitana divulgou as informações obtidas na Operação Paget em dezembro de 2006. Em janeiro de 2006, Stevens explicou numa entrevista com a estação de televisão GMTV que o caso era mais complicado do que se imaginava. O jornal The Sunday Times escreveu em 29 de janeiro de 2006 que agentes do Serviço Secreto Britânico foram minuciosamente examinados uma vez que estavam em Paris no horário do acidente. Foi sugerido que tais agentes trocaram o exame de sangue do motorista por outro exame. Em 13 de julho de 2006, a revista italiana Chi publicou fotos mostrando a princesa em seus últimos momentos, apesar de um esclarecimento não oficial nas imagens também ser publicado. As fotografias foram tiradas pouco tempo depois do acidente e mostram a princesa deitada no banco traseiro, enquanto um paramédico tentava colocar uma máscara de oxigênio em seu rosto ensanguentado. A mesma fotografia foi também publicada em outras revistas espanholas e italianas, bem como em jornais desses países. O editor da Chi defendeu-se alegando que somente as publicou pela simples razão de que elas não tinham sido vistas ainda. Também disse que as imagens não desrespeitavam a memória da princesa. O grande público fala que Diana foi uma das mulheres mais lindas, impetuosas, geniosas e donas de belos atos de amor que o mundo já presenciou. Isso é fato. Ela tinha gestos caridosos, pré-fabricados ou não, mas que foi uma mulher marcante e que até hoje povoa o imaginário de milhões de pessoas pelo mundo. Isso é um fato. Esperamos que você tenha gostado das informações que trouxemos aqui. Esperamos que você volte mais vezes ao nosso canal. Que história é essa, Max? Sim, que história é essa, Max? Espero encontrá-los brevemente. Até o nosso próximo vídeo, pessoal. Forte abraço para todos vocês.